Você diz a todo mundo coisas que você não faz. E na roda de malandro, todos me chamam malandro demais. Deixa disso, rapaz, eu já disse a você que malandro demais. Nosso comandante, Coronel Simões, secretário, e também já lhe decidiu. Pra você parar com isso, pode dizer de ignorar. Determinou que toda a unidade do Corpo de Bombeiros atingisse uma meta de 100 vistorias por mês. Em toda área que você pinta, diz logo que tá com a cabeça feita. Coronel Alcântara, eu queria fazer três perguntas, aliás, senhor. As viaturas do Corpo de Bombeiro têm equipes completas com o número necessário de militares? Sim. As viaturas do Corpo de Bombeiro têm equipes completas com o número necessário de militares? Sim. Todas as viaturas possuem máscara para os militares que a compõem entrarem em locais de incêndio? Sim. Bom, então sempre que tiver as perguntas, eu deixei bem claro no início, vocês não são obrigados a responder. Vocês podem até se omitir. A gente não pode mentir, porque a gente tem fatos aí, né, que está acontecendo as coisas aí fora, e a gente pergunta hoje a vocês que representam aqui toda a corporação, sou como chefe do Estado-Maior, subcomandante, até o Coronel Simões justificou, e os coronéis responsáveis pelos setores. Então, no momento que os senhores dão uma declaração aqui que não condiz com a verdade, que está sendo gravado todo o depoimento hoje aqui, vocês são passíveis de alguma punição, seja militar ou seja judicial. Vou deixar bem claro isso aí. Eu vou passar a palavra agora ao deputado Flávio Bolsonaro, que tem algumas perguntas para fazer aos senhores aí. Não, presidente, é só o seguinte, né? A gente, em primeiro lugar, acho que eles vieram preparados para falar sobre os procedimentos aí dos bombeiros, né? Em função do que aconteceu em Santa Maria, até o tema da nossa audiência. Então, o que a gente percebe, né? Tem contatos com várias pessoas que têm casas de shows, que têm bares, restaurantes, né? Que fazem uma série de reclamações. Né? O que é que foi feito para, de repente, desburocratizar essa concessão dos alvarás para atender às exigências dos bombeiros? Teve alguma coisa nova feita após a tragédia? Fazer o requerimento online, estipular um prazo máximo para que a pessoa consiga a sua primeira concessão de alvará ou a renovação do seu alvará? Se teve alguma inovação nesse sentido, algo que foi feito em algum outro lugar do Brasil, não necessariamente em Santa Maria, mas que os bombeiros pudessem utilizar aqui também, mesmo, como o senhor já colocou, sendo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, né, no tocante à legislação, infraestrutura, um dos melhores no Brasil. Teve alguma novidade após aquilo que o bombeiro mudou para que pudesse, né, para que tragédias como aquela não acontecessem, ou pelo menos reduzisse a possibilidade de acontecer aqui no nosso estado, não? No que diz respeito à desburocratização, né, o Coronel Fontinelli tem conversado com a Juscerja e SEBRAE, no sentido de tornar mais... A Juscerja é o departamento aqui da prefeitura, junto comercial, e é onde concentra todos esses pedidos de concessão de alvará. Tá. Então, nessas conversas com SEBRAE e Juscerja, né, existe uma tentativa no sentido de desburocratizar a concessão do alvará, que a gente tem que ver com muito cuidado, porque quanto mais a gente... Pode ter pressa e... Exatamente. Na segurança contra incêndio e pânico, a gente tem que ver com muito cuidado essa questão da desburocratização, porque, embora haja no nosso código uma previsão de que edificações com menos de 90 metros quadrados não precise fazer a vistoria, a gente acaba fazendo porque, por menor que seja a atividade comercial, em 90 metros quadrados, a pessoa pode, por exemplo, estocar gasolina. Ontem nós vimos uma matéria aí na televisão de pequenos comerciantes que vendem gasolina em garrafas PET.
né, algumas de nossas lojas, principalmente no interior ou dentro das comunidades, vendem botijões de gás de 13 quilos, embora não estejam com alvará da prefeitura para aquele tipo de atividade. Eles sabem então, essa questão ela tem que ser vista com muito cuidado, porque a gente não quer correr o risco de estar melhorando a condição de atendimento, mas as condições de segurança contra incêndio em pânico estarem sendo deixadas para um segundo plano. E o que o senhor imputa essa demora na concessão do alvará? É falta de pessoal para fazer a vistoria? O prazo que nós temos para a concessão do alvará, pela lei, é de 30 dias. Né? Eu não tenho conseguido fazer dentro de 30 dias? Em projetos, não. Na Diretoria Geral de Serviços Técnicos... Projetos que o senhor fala são as novas concessões, não? Não. Os projetos... Existem edificações menos complexas e edificações mais complexas. Aquelas de maior complexidade têm que apresentar projetos, plantas. E a gente, ao longo dos anos, concentrou muito na Diretoria Geral de Serviços Técnicos a análise desses projetos. Hoje, o Coronel Fontinelli já está fazendo um trabalho, por exemplo, as edificações que, por conta da melhoria dos sinais de celulares no Rio de Janeiro, as concessionárias colocam antenas, né, que são herbes, né, que melhoram o sinal. Então, esses projetos eram analisados exclusivamente lá. E hoje ele já capacitou os oficiais das unidades a fazerem essa análise. Então, edificações do tipo residencial, multifamiliar, até 3 pavimentos, que antes eram feitas por ele já está capacitando os oficiais dos quartéis descentralizados para fazerem. Então, o que o Coronel Fontinelli faz hoje é tentar descentralizar o serviço para que a gente possa, na diretoria, chegar nos 30 dias que os quartéis descentralizados já conseguem, mas ele ainda não. Entendi. Outra coisa que eu só perguntar aos senhores, já pode, quando eu for responder, de repente já toca no assunto, só pelo seguinte: o senhor falou que teve um decreto, né, eu acho muito importante, nós aqui aprovamos um projeto de lei, não sei se o governador sancionou ou não, muito parecido com a ideia de colocar na entrada de casas noturnas, por exemplo, a capacidade máxima permitida, e colocou lá o telefone do Disque Denúncia para que fossem feitas as denúncias pelos usuários. Eu acho isso positivo. Ninguém mais interessado do que quem está usando o estabelecimento, do que o cliente, para denunciar, se perceber, pelo menos aos olhos dele, de uma pessoa leiga, que está impossível de transitar lá dentro, né, que se tiver um tumulto complica a evacuação do local. Os bombeiros têm algum levantamento de se houve muitas ligações ou poucas ligações denunciando? Tem algum balanço de, por exemplo, recebemos X ligações, fizemos Y vistorias e foi constatado alguma coisa ou não foi? Os bombeiros têm esse feedback? Para o senhor ter ideia, em termos de estatística, naquela ocasião, nós interditamos cerca de 200 casas de reunião de público. Né? Só no município ou no estado todo? No estado inteiro. Né? No mesmo período do ano passado, tinha interditado uma casa. Né? E permanecem hoje interditadas 108 casas. E o importante é que essa informação que eu estou passando ao senhor está disponível a qualquer cidadão no nosso site. Qualquer cidadão tem a possibilidade hoje de verificar se aquela casa que ele frequenta, que seu filho frequenta, se ele possui aprovação. Lá no portal dos bombeiros tem lá... Qual é o ícone que o senhor lembra de cabeça? Se entrar no Google, inclusive, já entra. Joga no Google. Fiscalização, Rio de Janeiro, Casas Noturnas, já entra nesse site. Certo? Então, é importantíssimo. Dos grandes avanços é a informação. Né? Hoje, o cidadão possui, claro que essa informação pode e vai ser melhorada cada vez mais. Né? Ele pode certificar se a casa, em termos de reunião de público, tem aprovação, e todos os atos dentro daquela meta estipulada pelo nosso comandante tem como ver o que o Corpo de Bombeiros tem feito durante... O senhor disse que foi fiscalizada 200 casas. Não. Eu disse que foram interditadas 200 casas. Cerca de 200 casas. E 108 permanecem estão... 108 interditadas. Disponíveis, todas essas casas. Essa informação que eu estou prestando ao senhor está disponível no nosso site. Não, eu só queria entender. Isso aqui eu não acredito muito, não. Do que o senhor está falando? Esse portal aqui eu não acredito muito, não. Mas o que o senhor não acredita? Qual a informação? Se eu falar que a informação está ali, não adianta. Isso daí, para mim, eu quero saber o senhor falando aqui. Deputado, essa informação que o senhor está falando das casas, eu entrei em contato com o senhor pelo telefone. Foram 200 fiscalizadas.
Não, senhor. Não, interditada. Eu vou dar outro dado, então, para o senhor. No mesmo período de fevereiro a maio, foram fiscalizados, quando eu falo fiscalizados, é o Corpo de Bombeiros indo, independente da vontade do cidadão. Eu estou excluindo aquela edificação que o cidadão entra pedindo qual é a medida necessária. Eu estou excluindo essa situação. Quando eu falo fiscalizado, significa que o Corpo de Bombeiros foi no local verificar o cumprimento da lei, né? Para o senhor ter ideia, de fevereiro a maio de 2012... Dessas 200 é o quê que o senhor falou? Não, fiscalizados. Foram 200 interditadas. Interditadas. O senhor interditou, o Corpo de Bombeiros interditou 200 no Estado. Cerca de 200. Dessas 200, quantas que foi liberada? Cerca de 100 e poucas liberadas. Permanecem 108 interditadas. 92, cerca de 92 liberadas. Posso só fazer um parênteses, eu acho que é o que Vossa Excelência está querendo dizer. Deixa eu explicar para o senhor o que eu quero dizer isso. Posso fazer um parênteses breve, até para o senhor responder o questionamento do presidente. É porque aqui na página, como o senhor falou, tem lá qual é a casa, até quando está válido o alvará, qual a lotação máxima, mas são 377 estabelecimentos. Eu acredito que tenha muito mais do que isso no estado do Rio. Não, deixa eu explicar para o senhor. Olha só, o Corpo de Bombeiros tem várias sanções. Quando eu falei dessas cerca de 200 casas, foi estabelecido o risco iminente. Então, não foi estabelecido risco iminente e foi interditado inclusive sem prévia notificação. É estabelecido isso por força da nossa legislação. Eu vou perguntar novamente. Então, essas 200 foram interditadas. Ela tinha problemas? Tinham problemas. E que foi configurado... Vocês só fiscalizaram, então, por causa do fato de acontecer lá em Santa Maria. Foi isso? Deputado, isso... Deputado, olha só. Deputado, isso... Deputado, olha só, deputado... Será que eu estou em dúvida aí? Então olha só, o Corpo de Bombeiros, assim como toda a sociedade... Ou é constante isso? Se a gente bater do ano passado, tem mais ou menos esse número de fiscalização? Deputado, isso... Deputado, olha só, deputado... Eu falei para o senhor, foi interditado, no mesmo período, uma casa. No período de 2013, foram interditadas 200 e poucas casas noturnas. Tá certo? Agora, respondendo o que o senhor falou, assim como toda a sociedade, aprendeu, né? O Corpo de Bombeiros fiscalizou, sim, e foi interditado em cima de critérios técnicos, né? Foram cerca de 92 liberadas, porém, essas 92 não significa que estão regularizadas, foram notificadas para cumprimento. Só que não permaneceram interditadas por motivos técnicos, elas têm que cumprir, mas saíram do risco iminente. Hoje, o Corpo de Bombeiros usa a ferramenta risco iminente, se estabeleceu risco iminente, e interdita imediatamente. Ela saiu do risco iminente, foi dada a notificação para o cumprimento da legislação. Coronel, o que significa risco iminente? Vamos lá. E se há um prazo para que ela cumpra o que o senhor... Sim. No artigo 226 do nosso código, primeiro código do Brasil, estabelece que, uma vez estabelecido o risco iminente, a casa é interditada imediatamente, independente de notificação. Foram estabelecidos critérios de risco iminente, critérios técnicos, que eu vou resumir para o senhor. Uma casa de reunião de público não pode permanecer, não pode funcionar se não tem orientação, no caso de emergência, dele sair, do público sair, né? Então, tem que ter iluminação de emergência. Iluminação de emergência significa que vai ter luz nas áreas de escape, independente se faltar luz da concessionária. Isso é um critério fundamental. Toda casa tem que ter, se não tiver, é caracterizado risco iminente. Tem que ter sinalização. Tem que ter sinalização para o público sair. E tem que ter saídas mínimas, de tal forma que dê saída, vazão ao público, né? Uma vez caracterizado um desses itens, ou todos esses itens, a casa é interditada, até que cumpra aqueles requisitos mínimos. Cumprindo aqueles requisitos mínimos, isso significa que ela está regularizada. Nós notificamos para cumprir
para cumprir. E ela tem um prazo para cumprir? Sim, sim. Inicialmente, qual é o prazo, por favor? São vários, depende da legislação, mas de modo geral são 30 dias para cumprir. O cidadão ele pode, saindo, repito, gostaria de dar ênfase, né? Se ele não tiver caracterizado risco iminente, aí sim ele vai ter um tempo para cumprir. Mas, em média, 30 dias, e ele pode, inclusive, pedir prorrogação. Santa Maria tem quanto tempo? Um ano? Fizemos? 100 e poucos dias, né? Não é isso? O senhor concorda que essas 92 casas, né, que foram liberadas, elas já teriam que estar totalmente adequadas já? Ao seu ver, Não, elas foram notificadas, agora tem que ver que tem caso a caso. Tem caso que ela já foi notificada, apresentou projeto e está regularizada, e tem caso que ela está na prorrogação. Está cumprindo etapas. E detalhe, depois dessa etapa, se o cidadão, depois do tempo que é previsto na legislação, se ele não cumpriu, ele será interditado. Agora, por outro motivo, né? Inicialmente foi pela caracterização do risco iminente. Uma vez saindo do risco iminente, se ele não cumpriu, será interditado pela inércia de se regularizar. Mas vamos diferenciar duas situações. Risco iminente, o Corpo de Bombeiros não tolera, não funciona. Saiu do risco iminente, porém não está regularizado, dá um prazo para regularização. Depois de determinado prazo, se ele não se regularizar, devido à inércia, será interditado. Presidente, só fazer 2 questionamentos. Né? Primeiro é o seguinte, só para insistir nisso aqui, porque eu acho que não estou me fazendo entender. Até para saber se o bombeiro tem competência para atuar ou não na situação que eu vou falar. Aqui no site dos bombeiros, né, isso aqui tem que ser aplaudido mesmo, tá? Tem aqui uma lista das casas de shows, como eu falei, o registro está válido até tal data, a capacidade máxima, aqui, inclusive estou vendo aqui o Barra Music, capacidade máxima para 6.600 pessoas em pé e tal. Mas é o seguinte, essa lista aqui, qual é a base de dados? É dos bombeiros ou da Juscerja, por exemplo? Porque, pelo que eu estou vendo aqui... Corpo de Bombeiros. É do Corpo de Bombeiros? Corpo de Bombeiros. Como são aqui? 377 estabelecimentos listados e classificados como boates, casas de show e casas de espetáculos. Não é de hoje. Será que tem mais casos do que isso aqui? Tem. E por que não estão aqui nessa lista, então? E o seguinte, para concluir a pergunta, eu acredito que há várias que são, obviamente, né, não são vistas à luz da legislação, são irregulares, são ilegais. Os bombeiros podem atuar nesses casos também, pode chegar lá e interditar, mesmo não tendo, né, não só o alvará, não tem registro nenhum, em um órgão público nenhum para funcionar. Essa relação... clandestino. Deputado, olha só, deputado... Essa relação só tem as casas que, em algum momento da sua história, tiveram regularização do Corpo de Bombeiros. Então, imaginemos que aqui no centro da cidade existem 3 restaurantes que estão licenciados como restaurantes e, por conta ali da proximidade da Lapa, viram um grande nicho ali de melhorar as suas condições e colocaram música ao vivo. Essas casas não constam dessa lista, porque, para o Corpo de Bombeiros, elas são restaurantes. É só um exemplo. Outras casas, em nenhum momento... E aí, quem que faz talvez a prefeitura faz a fiscalização? O nosso comandante, Coronel Simões, secretário também de Defesa Civil, ele determinou que toda a unidade do Corpo de Bombeiros atingisse uma meta de 100 vistorias por mês. A prefeitura, desde... Eu não queria dizer o nome do prefeito, mas desde uma determinada prefeitura, ela extinguiu a obrigatoriedade do documento do Corpo de Bombeiros para a concessão dos alvarás. E aí, a partir dessa data, nós temos grande dificuldade, porque somos nós quem temos que ir em todos os estabelecimentos comerciais para descobrir se eles têm ou não documento, ou para, baseado na característica daquela edificação, fazer as exigências. Quais as exigências que vamos fazer? Então, é possível ainda, principalmente no interior do estado do Rio de Janeiro, que muitas casas nunca tenham vindo ao Corpo de Bombeiros se regularizar. Então, algumas dessas casas, o Corpo de Bombeiros já constatou e notificou para se regularizarem, mas elas não constam dessa lista. E tem esse diálogo com a prefeitura para saber, olha, o restaurante passou a ser boate. No município do Rio de Janeiro, sim. No interior do estado, ainda há resistência de alguns prefeitos em conceder, em exigir
que as edificações só sejam licenciadas após a vistoria do Corpo de Bombeiros, porque isso depende de um convênio entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros do Estado. E existem ainda algumas prefeituras no interior do Estado que não exigem que o documento do Corpo de Bombeiros seja um pré-requisito para que um estabelecimento comercial qualquer funcione. Só mais uma pergunta, presidente, antes de voltar a Vossa Excelência, que o senhor falou das exigências, né? E eu, por exemplo, recebi diversas reclamações, né, de donos de estabelecimentos que o bombeiro exige uma exigência, tem que colocar sprinkler de tal forma. Sim. Aí ele cumpre aquilo. Aí quando vai lá achando que vai conseguir o alvará, aparece uma outra exigência. Olha, agora tem que botar extintor em tal distância. Aí ele cumpre aquilo. Aí daqui a pouco ele volta lá, olha, mas agora tem que ter a porta de saída com o tamanho tal. Como é que funciona? Há uma transparência nesse processo para... Sim. O que deveria ser feito é o seguinte: após a análise, seja do projeto fala tudo de uma vez, ou após uma vistoria, a gente coloca num documento chamado certificado de despacho todas as pendências. Deveria ser assim. Se não é, né, se a gente puder até ajudar a pessoa, que o senhor nos envie o endereço para saber o que é que aconteceu. Mas o normal é que num único documento todas as pendências sejam explicitadas para que dê condição, né, do comerciante a fazer o cumprimento. Essa é uma das causas que eu coloquei no início, o próprio presidente colocou, né, de suspeita de estar vendo algum tipo de fraude, algum tipo de distorção, cobrando, criando dificuldade da pessoa para facilitar o alvará, porque a gente não quer isso. Tanto para que não mostre os bombeiros, como para que o empresário possa ter essa atividade legalmente. Então é importante que a gente esclareça isso daí. É de uma única vez. Você diz a todo mundo coisas que você não faz. E na roda de malandro, todos me chamam malandro demais. Deixa disso, rapaz, eu já disse a você que malandro demais